ótimo, né? Lógico. Aí executa lá na vara de execução penal e tal, aí já consegue andar um pouquinho melhor, né? O caminhar da situação. Professora, para mim, do 51, tranquilo. Pronto, vamos para 75? 75. 75 não tem como não falar, né? É. Diferença, se bem que ele é bem curto. O que acontece? Antes, a modificação do artigo 75, ele fala o seguinte, vou até fazer a leitura do dispositivo. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Né? Antigamente falava que não podia ser superior a 30 anos. Antigamente, nesse antigamente lá da época, não. Esse antigamente que eu falo aí é do ano passado mesmo, pessoal, do pacote, antes do pacote anticrime. Né? É de Então, antes janeiro para cá, né? de janeiro para cá, É. exatamente. O que acontece? Antes, qualquer pena, né, que o indivíduo fosse cumprir não poderia passar de 30 anos em cumprimento daquela pena, ou mesmo que houvesse somatória daquelas penas. Seja ele em regime fechado, semiaberto ou aberto, teria que ter o máximo de 30 anos. Não poderia passar de jeito nenhum, certo? E agora, esse patamar passou a 40 anos. Só uma atenção que eu tenho que pedir para o nosso aluno aí, né, nossos estudantes, nossos colegas, enfim, para tomarem cuidado com uma situação. Apesar de ter passado para 40 anos, né, a limitação para o cumprimento de pena, isso não quer dizer que os crimes que estão previstos lá, a pena máxima de 30 anos, como o latrocínio, por exemplo, que tem a pena máxima de 30 anos, passou para 40 também não. Lá continua 30 do mesmo jeito, não modificou nada. O que modificou foi essa limitação de 30 para 40 anos, certo? Mas qual que é a diferença? Por que então tem pessoas que são julgadas aí a uma pena de 200 anos? Né? Vocês já ouviram falar de vários casos aí, 100, 200 anos, 50 anos, 80 anos. A pessoa ela vai poder cumprir diretamente os 40. Ela não vai poder cumprir mais de 40 anos. E o resto? O resto serve para a contagem de alguns benefícios que eventualmente a pessoa poderia ter. Né? Por exemplo, livramento condicional, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Além do livramento condicional, progressão de regime, que também teve uma baita de uma modificação. Progressão de regime pessoal. Antes era tão Mudou simples, a tudo. gente falava um sexto, né? Era tão fácil a gente falar um sexto, era para dar aula disso aí, era rapidinho. Agora tem uma porcentagem que vai de 12 a 80, se não me engano. Aí tem vários quesitos diferentes, lá 12, 20, 30, tem uma 40, 50, 60, modificou uma série de coisas, né? A gente vai falar sobre isso, não seria uma aula só sobre isso, só para a gente ficar fazendo conta matemática aqui. Mas, enfim, para esses benefícios, por exemplo, que eu lembro agora de imediato, livramento condicional e para a progressão de regime, também teria essa diferença. Por isso que pode ter uma pena acima de 40 anos, mas cumprida efetivamente só até 40 anos. Não pode passar disso. As observações seriam essas, ou seja, ficou um pouco mais duro, né? O indivíduo, por exemplo, cometeu um latrocínio e ele pode ter até inclusive uma pena maior do que de 30 anos. Na terceira fase de aplicação da pena, pode ter uma causa de aumento e majorar, sem problema nenhum. Mas ele vai poder ficar mais do que os 30 anos e vai até os 40 anos no cumprimento direto da pena. Acho que seria isso, ficou um pouco mais rígido, né? Nesse artigo não tem muita, também não tem considerações assim importantes a fazer. Acho que você bem lembrou a questão, né? Que é importante dizer, porque a gente às vezes escuta e se veicula na mídia, né, que a pena máxima no nosso país é 30 ou 40 anos, agora 40 anos, e na realidade as pessoas que veiculam essas mensagens esquecem que é o tempo máximo de cumprimento de fechado, mas para efeitos de qualquer benefício, utiliza-se a pena máxima, aquela pena efetiva aplicada pelo juiz. Então, não é que o indivíduo vai ficar preso, mas ele cometeu tal crime, ele vai ficar preso 40 anos e está livre. Não, não é bem assim, né? Então, acredito que esse também é uma lei mais motivada em dar uma satisfação a essa sociedade punitiva do que, na realidade, você pensar que isso vai ter alguma efetividade. Você mesmo disse no começo da fala, e ainda brincando, né? Como se os nossos cidadãos em conflito com a lei tivessem realmente efetiva oportunidade de se ressocializar dentro do estabelecimento prisional, né?
No estabelecimento prisional, nós temos hoje vaga para 368 mil presos e nós estamos com 780 mil presos, mais ou menos por cima. Saiu no DEPEN, por conta das questões da Covid, esse levantamento, né? Em razão do impacto que a pandemia poderia causar dentro das prisões. Então, veja que deixar o indivíduo mais tempo no fechado, isso vai ajudá-lo mesmo a ressocializar. Eu imagino que, né, que não vai surtir nenhum tipo de efeito. 30 ou 40 anos, esse indivíduo vai retornar para a sociedade e a sociedade tem que entender que nós não temos penas perpétuas, né? Ele vai retornar para a sociedade e nós vamos ter que saber lidar com isso. Não dá, infelizmente, quando a gente pensa no cidadão que comete um delito, que comete uma infração, e ele vai ficar recluso por um tempo, que ele vai ficar lá para sempre, ele vai voltar. E a sociedade vai ter que recepcioná-lo, né? Porque nós vamos ter que viver em sociedade, não tem? Vamos matar? Não. Então, acredito que aqui foi mais uma resposta para a sociedade mesmo, devido às penas tem que ficar clara quando são concedidos benefícios, todo mundo fala a questão da saidinha, critica muito, a própria progressão de regime é muito criticada, né? E teve as alterações para alguns crimes, houve aí um endurecimento da lei, o que é necessário, acho que crimes graves é necessário, mas lembrar que, na realidade, o cálculo é feito para efeitos de benefícios penais, deixar isso bem claro para os nossos alunos. Não é sobre os 40 anos agora, mas os benefícios sobre o total da pena efetiva dada ao acusado. São só essas as questões.